E aí, pessoal, vamos aqui para mais uma videoaula desse assunto importantíssimo para a nossa prática, tanto como acadêmico, como no internato, como médicos. Nós temos que realmente saber identificar as causas de dor torácica, porque dor torácica é um mundo de mortalidade, exatamente. As causas, geralmente, de dor torácica que levam o paciente à emergência, se não for reconhecida pelo paciente, se já não for algo crônico, como a doença do refluxo gastroesofágico, vocês vão ver, pode ser que seja uma situação grave que necessita de tratamento urgente, ok? Essa aula foi tirada da diretriz de dor torácica e eu vou mostrar também os fluxogramas que eles apresentam. Primeiro, as recomendações, né? Todo artigo, toda diretriz, na verdade, traz mais isso. Por quê? Porque é uma diretriz, é um consenso, vamos dizer assim, de direção dos cardiologistas, né? Isso aqui direcionado aos pacientes, à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eles têm um grau de recomendação. E quando eles fazem as diretrizes, geralmente tem aquela recomendação que todos os médicos concordam, aquela que a maioria concorda, aquela que metade concorda e aquela que a minoria concorda. Além disso, é importante destacar o nível de evidência de cada estudo em que eles tiveram consideração de levar para formar a diretriz. Então, os níveis de evidência A, B, C e D, sendo o A, o de grande ensaio clínico randomizado, o que todo pesquisador busca fazer, o que todo médico busca conhecer também, porque se trata dos melhores estudos. O B, são estudos clínicos ou observacionais bem desenhados e com um N bom, suficiente para aquele estudo. E C, uma série ou relato de casos. A gente não vê tanto D, vê mais o A, B, C, beleza? Então, a dor torácica corresponde a 8 milhões de queixas por ano nos Estados Unidos. 15% delas é de infarto agudo do miocárdio ou angina instável. Então, aquele paciente que tem supra de ST, tem infra de ST, vamos pensar, pode ser que seja IAM, pode ser que seja angina. Vou explicar depois para vocês a diferença de IAM e angina instável. 4 milhões de queixas por ano no Brasil, metade, né, dos Estados Unidos. Mas olha o número de mortes nos Estados Unidos, 80 mil mortes por ano. Então, cerca da metade dos IAM, desses 15%, tem supradesnível de ST e menos da metade com IAM sem supradesnível de ST com elevação de CKMB. Uma causa grave que necessita de internamento, que onera o sistema de saúde, que mantém em observação ou libera se o risco para doença cardiovascular for muito baixo. Existem unidades específicas de tratamento da dor torácica, que são as unidades de dor torácica em hospitais gerais, em hospitais específicos do coração, pulmão, ok? Então, essas unidades, elas provê o acesso fácil e prioritário ao paciente. E nessas unidades, a gente tem kits, vamos dizer assim, de mais fáceis de troponina, kits para testes, né, de outras enzimas miocárdicas, ok? E isso a gente consegue ter um diagnóstico mais favorável e uma terapêutica otimizada. O diagnóstico primordial tem que ser feito rapidamente. É um caso de vida ou morte e que o tempo é das variáveis mais importantes. Então, é uma dor torácica com potencial de fatalidade, como eu já falei para vocês, e que, dividindo-se a síndrome coronariana aguda em IAM e angina instável, nós temos que 1/5 das causas deve ser confirmada ou afastada rapidamente. Síndrome coronariana aguda é, assim, um passo para o infarto, né? Para a necrose miocárdica, para a perda da função miocárdica, diminuição da fração de ejeção, já era. Então,
Vamos fazer a anamnese, como vamos caracterizar a dor do paciente, aquela dor anginosa, pré-cordial, desconforto, queimação, que irradia para o braço, irradia para o pescoço, irradia até para a mandíbula, né? Irradia na região epigástrica aqui, e pode ter também uma angina instável, uma dor de 10 a 20 minutos, e se for maior do que 30, IAM. Podemos ver no exame físico B4, sopro de carótidas, diminuição de pulsos em membros inferiores. Pronto. Dor torácica. O que pode ser? Ela pode ser cardíaca e não cardíaca. Se ela for cardíaca, a gente pode pensar em isquêmica e não isquêmica. Se ela for não cardíaca, a gente pensa é gastroesofagiana ou não gastroesofagiana. Porque é basicamente isso que nós temos dentro ali do nosso tórax, né? O sistema cardiovascular, sistema pulmonar, sistema gastroesofágico. Então, sistema esofágico, já que o sistema gastro ali mesmo está, né, abaixo do diafragma. Enfim, cardíaco, não isquêmico, podemos ter pericardite, dissecção aguda de aorta e alteração valvular. Cardíaco, isquêmico, já foi dito, angina estável, angina instável, infarto agudo do miocárdio. Não cardíaco, gastroesofagiano, refluxo gastroesofágico, espasmo esofagiano, úlcera péptica. Da não cardíaco, não gastroesofagiano, causas pulmonares, pneumotórax, embolia pulmonar, músculo esquelética, dor no tórax, psicoemocional. Esta deve ser diagnóstico de exclusão. Então, pensando agora nos diagnósticos, como foi apresentado cada um, o que nós podemos ter e a clínica de cada um deles para vocês, vamos dizer, afunilarem as perguntas ou então já trazerem na cabeça de vocês algo como esquematizado para o atendimento do paciente na emergência que vem com dor torácica. Então, dissecção de aorta, como foi dito, causa cardíaca não isquêmica, pacientes hipertensos com síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos. Bom, ele tem uma dor lancinante, pode ter sopro de regurgitação aórtica e tem significativo gradiente de amplitude de pulso ou de PA. Os pulsos são diferentes entre os membros superiores e membros inferiores. Embolia pulmonar, paciente se apresenta dispneico, com taquipneia e cianose, podendo também ter edema, com história de cirurgia prévia, ok? Paciente acamado. Pneumotórax, dor em dorso ou ombros, mais dispneia, ausência de ruídos ventilatórios naquele hemitórax. É bem característico de pneumotórax. Além do que, lembrar que pneumotórax não necessariamente é hipertensivo, ou mesmo pneumotórax aberto, pneumotórax simples, mas que o pneumotórax pode ser decorrente de um abscesso pulmonar e com isso houve aí o rompimento desse abscesso, a abertura, levando então ao acúmulo de ar naquele espaço entre a pleura e o pulmão. Pericardite, uma dor pleurítica retroesternal que piora com a respiração e que melhora com a posição, o decúbito de Maomé, aquele com os joelhos ao chão e o tórax também próximo ao chão. O decúbito dorsal e a deglutição também pioram a pericardite. Lembrar que pericardite pode ser confundida com pneumotórax. Por quê? Porque os dois se tratam de um processo, como eu falei, abscesso pulmonar pode ser decorrente de uma inflamação, de uma infecção, que com isso vai gerar o quê? Febre, taquicardia, taquipneia, alteração do estado geral, aumento da temperatura, né? Febre, já te falei. Então, geralmente a pericardite ocasiona-se de uma infecção, pode ser de faringe, orofaringe, viral ou bacteriana, geralmente bacteriana, que foi tratada, mas que na verdade não foi completamente tratada e com isso, depois de 1 a 2 semanas, evoluiu com pericardite, a inflamação do saco pericárdico. E a gente sabe que o saco pericárdico ele é não distensível,
Então ele é bem fácil de inflamar e causa dor, né? Causa dor. Problema de válvula mitral, dor em repouso, em pontada, não apresentando irradiações. Ausculta com clique meso ou telesistólico. Meso, né, no meio e tele mais distante aí da sístole, no terceiro terço da sístole. E seguido de sopro regurgitante mitral ou tricúspide. Estenose aórtica, sopro ejetivo aórtico e hipertrofia de VE, você vê ali, pode até ver uma B4 talvez, miocardiopatia hipertrófica, B4, sopro sistólico, ejetivo aórtico, DRGE, desconforto torácico, pirose, pode ter regurgitação, úlcera péptica, epigastralgia, ou pós-refeição talvez, ruptura de esôfago, vômitos incoercíveis, dor excruciante, como também a dissecção de aorta, com componente pleurítico à esquerda. Costocondrite, febre, dor pleurítica ou exacerbada pelos movimentos dos músculos da respiração, músculos intercostais, músculos intercostais. E psicogênica, como eu falei, diagnóstico também de exclusão difusa, imprecisa, relacionado bastante à ansiedade, o paciente pode ter taquicardia sinusal, enfim. O ECG sempre é o exame que nós vamos pedir em todo paciente, né, de, vamos dizer, queixa cardiovascular, porque é o exame mais disponível aí nos centros de atendimento, né, unidade básica, UPA, geralmente nas UPAs, hospitais secundários, que tem baixo custo, né? Um ECG. E assim, na verdade, pode ser que seja vista o ECG normal, certo? E destes, dos atendidos na emergência, somente 5% realmente apresentam IAM. O ECG ainda tem uma sensibilidade. Se você for pesquisar pelo sobradesnível de ST de 45% a 60%, e infradesnível ou alteração de onda T de 70% a 90%. A especificidade dele é boa, então é um exame que, se positivo, você tem aí uma grande chance de realmente ser IAM, mas também, se for negativo, você também tem aí um VPN, né, bastante dizendo que se não tiver, não tem. Recomendação, você tem um paciente, então, com suspeita de síndrome coronariana aguda, sempre pensar nessa, porque é uma das que realmente mais matam, mais comum, mas depois a gente vai abordar as outras. E assim, você faz, então, o ECG. E se vier normal, obtém novo ECG em 3 horas. E depois você vai pedir troponinas, CKMB. E se houver ECG com supradesnível, ou seja, uma artéria, uma descendente anterior, uma circunflexa, e que pode estar totalmente obstruída, você tem que encaminhar para a reperfusão percutânea. Monitor do segmento ST para detectar se será necessária uma recanalização ou se não ocorre uma reoclusão de um paciente que está com infra, ou então está com, sem, na verdade está com infra e aí ele evolui com supra, ok? Então, outras enzimas, né, os marcadores de necrose miocárdica, mioglobina, CKMB, troponina, geralmente é vista mais, né, a troponina, a CKMB. E dessas eu vou me deter a troponina, porque é o que a gente mais percebe, né, que são as proteínas do complexo miofibrilar, tem alta sensibilidade, é o padrão marcador, é o padrão ouro. E, assim, lembrar que ela também é liberada em situações não isquêmicas, né, como uma miocardite, como em situações que o paciente choca, para e faz uma cardioversão elétrica, a troponina é liberada. Trauma cardíaco também libera troponina, miosite, embolia pulmonar, insuficiência renal. Então, se eu agora pensando que a troponina é o marcador padrão ouro, mas se ela não vier, não significa que o paciente não tem IAM. Outros métodos diagnósticos que não são feitos muito, né, na sala de emergência, na unidade de pronto atendimento, que é o próprio teste ergométrico, ele vai avaliar o esforço cardiovascular. Então, a questão do IAM, 50% deles podem ser por
placa de aterosclerose, mas 50% às vezes por demanda, da alteração da demanda, oxigênio e utilização do oxigênio pelo miocárdio. É, exatamente como eu falei, você faz ele após alta, né? Não tem como fazer ali na sala de emergência. Cintilografia miocárdica de repouso é um exame que você não tem tanta disponibilidade, é não invasivo também, mas que, se disponível, ele avalia a perfusão miocárdica, é muito bom. Ecocardiograma, às vezes em hospitais maiores tem disponível, e fazer ele quando o teste ergométrico não é conclusivo. Agora, outros métodos para outras patologias, né? Também importantes de serem lembradas. E o paciente direcionou a história para lá, meu amigo. Vai embora, vai, pesquisa em embolia pulmonar, pesquisa de dissecção de aorta, porque também são doenças que matam bastante as vítimas em geral. No raio-x pulmonar também a gente vai pedir, né? Aquele kit básico, SG, raio-x, hemograma. Mas hemograma não vai diagnosticar tanta coisa, sendo que agora no raio-x sim. Raio-x na embolia pulmonar pode identificar atelectasia, elevação de M cúpula diafragmática, derrame pleural, dilatação do tronco e ramos da artéria pulmonar. O ecocardiograma pode avaliar a função de ventrículo direito. Na embolia é legal que no ECG ele vai mostrar também aquele padrão S1Q3T3. Na derivação 1, a onda S ela vai estar bem negativa. Na derivação 3, a onda Q vai estar bem negativa. E a onda T pode estar invertida. Para a dissecção de aorta, o raio-x vai ter um alargamento do mediastino superior. Então, o paciente que está ali, a depender até da região, ele está sentindo dor, se é uma região mais anterior, então média, posterior, a gente pode pensar onde seria essa dor do paciente pela escala de Stanford nos grupos A, ascendente, e no B, descendente. O A é mais como sendo uma dor anterior, no B uma posterior. Então, vamos pedir o exame também. Pode ser feito uma ortografia, um ecotrans torácico, um ecotrans esofágico. Sendo que o ecotrans esofágico é mais difícil, o paciente tem que estar sedado, analgesiado. E também o anjo-TC e a anjo-ressonância, que são, na verdade, os exames padrão ouro para dissecção de aorta. Lembrar que talvez, se a dissecção de aorta agora for descendente, mais distal, pode ser que não necessariamente você indique um procedimento cirúrgico para correção. Portanto, no fluxograma de diagnóstico, você tem um paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda, vai pedir o ECG, e aí, se o ECG vier alterado, você vai internar o paciente e tratar o paciente. Se o ECG não der o diagnóstico, você vai considerar cintilografia de repouso, também interna o paciente, e se vier negativo, você dá alta em segmento, tem baixo risco cardiovascular. Se vier positivo, você investiga mais o paciente, faz o monitor de ST, e aí pode pedir também algumas enzimas, né? E se positivo, hospitaliza e trata também o paciente. Ok? Então, de acordo com a diretriz, você pode ter o paciente de baixo risco, e aí você vai dar alta. De médio risco, vai solicitar as enzimas, e de alto risco, vai hospitalizar. Então, de médio risco, fica aí a discussão se positivo essas enzimas, vai hospitalizar também. Se negativo, vai buscar o teste de estresse, podendo ser feito aí um ecocardiograma com dobutamina, um teste ergométrico. Então, com ele negativo, você dá alta e segmento em 72 horas, ou se positivo, também hospitaliza o paciente. Dessa forma, a dor torácica você vai avaliar conforme história e ECG. Pode-se também lembrar, né, de solicitar aquele kit de raio-x, hemograma. E temos aí 5 níveis para
pensar na dor torácica. Nível 1, critério de ECG de AM, reperfusão interna, unidade coronariana. Nível 2, alta probabilidade de pré-teste de AM, sem onda Q, e angina instável, infra de ST, heparina, aspirina, nitrato e interna na unidade coronariana. Nível 3, alta probabilidade de pré-teste de angina instável, baixa probabilidade de pré-teste de IAM, se dor típica maior do que 30 minutos, sem prévia de doença arterial coronariana, você vai pedir aí os marcadores de necrose e cintilografia e vai observar a unidade coronariana por 23 horas um dia. Se for nível 4, baixa probabilidade de ser um evento cardíaco, dor típica menor do que 30 minutos, dor atípica prolongada. Vai fazer aí uma cintilografia de repouso e alta em teste ergométrico e segmento ambulatorial. Dor 5 realmente é a dor não cardíaca. E o diagnóstico claro de doença não cardíaca, aqueles outros já ditos, gastroesofagianos, não gastroesofagianos, alta. Tratamento, portanto, ECG 5 a 10 minutos após chegada no hospital. Se supradesnível, recanaliza o paciente. Se não supradesnível, mais evidência de isquemia, tratamento anti-isquêmico, aspirina. Ok, esse aqui é mais um fluxograma tirado da diretriz. Controle da isquemia. Vai ofertar oxigênio para o paciente, se saturação menor do que 90, analgesia e sedação com morfina endovenosa, 1 a 5 mg. E pode ser que o paciente ainda em aspecto de dor, você repita a dose a cada 5 minutos, se o paciente não melhorar. Nitrato, um venodilatador aí seletivo, né, que de nitrato de desorbida, também de 5 a 10 minutos, se não alívio de dor. E beta-block, diminuir aí a frequência cardíaca, minotropismo, geralmente o metoprolol, 5 mg também é V, de 1 a 2 minutos, e se necessário a cada 5 minutos, até completar 15 mg. O objetivo é alcançar uma frequência cardíaca de 60, entre 55 e 60, e não diminuir a pressão arterial. E o BCC também pode ser, e benzodiazepínico, dihidropiridínico, provavelmente você pode utilizar. A recanalização, você vai pesquisar nos pacientes que tem supra de ST e lembrar que o tempo para ser feita a recanalização, na verdade, o fibrinolítico é de até 12 horas, né? Então temos aí o renecteplase, ou então o streptokinase, telecteplase. Você faz aí 15 mg EV em bolo, seguida de infusão inicial de 75 mg por quilo durante 30 minutos e outras de 0,5 mg quilograma durante 60 minutos. Também fazer heparina, porque o paciente pode evoluir com aí uma TEVP, né? Vai estar aí já acamado, internado, então sempre fazer heparina, tá? Angioplastia percutânea dentro dos primeiros 60 a 90 minutos. E aspirina, que reduz a mortalidade imediata após o SG da aspirina para o paciente. Clopidogrel ou ticlopidina, antiplaquetária também com bastante eficácia. E se não, você faz uma anticoagulação com heparina ou os receptores de glicoproteína que alteram aí o falto 10, como como a rivaroxabana e outros. Agora, o tratamento da embolia pulmonar vai fazer heparina, né, para evitar a formação de novos trombos que obstruam ali o tronco da artéria pulmonar, muito importante. Ou então a própria streptokinase, certo? Em bolos. Tratamento da dissecção aguda de aorta, você tem que fazer vasodilatador, ciato de sódio, diminuir a frequência cardíaca e controlar a dor, porque dói bastante, é uma dor excruciante, lancinante, pior dor da vida aí do paciente que teve sua aorta rasgada. Então é isso, pessoal. Tratamento do pneumotórax, né, aquela descompressão. A última diretriz já diz que a gente deve fazer a
descompressão já no quinto espaço intercostal, se o paciente tiver menos com grande estabilidade. Se não, faça no segundo espaço intercostal ali, IAM clavicular. E é isso. Basicamente, espero que vocês tenham aproveitado e aproveite o conhecimento. Pense mais.